Vou partilhar contigo o segredo do sucesso nos negócios e como qualquer pessoa tem isso ao seu alcance. Por isso, tu também podes tê-lo. Se ainda não me conheces, eu sou a Susana Guimarães, sou a coach que te vai ajudar a criar a carreira que desejas e a viver a maternidade com mais leveza e entusiasmo. E o que eu vou partilhar contigo, e aliás, que eu vou ler, e a mensagem que eu vou partilhar contigo é o excerto de um livro que eu li, que depois deixo ali nos comentários o título do livro, mas que é uma história muito interessante de um jovem que era um trabalhador, um vendedor, e que estava prestes a deixar o seu trabalho porque não estava a conseguir atingir os objetivos que queria. E eu acho que toda a gente se consegue identificar com isso, não é? Sei lá, seja no trabalho, seja num negócio, chega uma altura em que as coisas podem não estar a correr muito bem e nós queremos virar costas e desistir. E esta história é mesmo para te ajudar num desses momentos e para tu saberes o segredo de conseguires vender os teus serviços, vender os teus produtos, cresceres na tua carreira. E é uma coisa muito simples, mas que muitas vezes nós não nos lembramos. Portanto, vou passar a ler, está aqui no meu telemóvel, vou passar a ler a história. Então, tal como eu disse, era um jovem que trabalhava como vendedor e que o seu ordenado era muito baseado em comissões. E ele estava muito desanimado e procurou o seu gerente e pediu admissão. E o gerente disse-lhe para não desistir e convidou-o a assistir a uma palestra que seria proferida pelo presidente da companhia na convenção da empresa, na convenção nacional, no fim de semana seguinte. Bem, o jovem estava desanimado e já estava decidido a deixar o emprego, mas aceitou o convite apenas para não ofender o seu chefe. No dia agendado, compareceu ao evento. O auditório estava cheio de representantes comerciais. E o rapaz sentiu-se meio envergonhado e sem jeito no meio de tanta gente experiente. Achava ele, não é? O presidente subiu ao palco, foi aplaudido e iniciou o seu discurso a dizer: Gostaria de parabenizar a todos vocês por serem excelentes profissionais de vendas. O pobre rapaz pensou: Nossa, ele não me conhece mesmo. O presidente continuou: Agora vou provar para todos vocês como realmente são ótimos. E o rapaz pensou: quero ver isso. Então o presidente disse o seguinte: temos neste auditório cerca de 1000 pessoas. Há alguém aqui que nunca fez uma venda? Se houver, por favor, fique em pé. Houve um silêncio na plateia, todos olharam em volta, mas ninguém ficou de pé. E o presidente continuou: Como vocês podem ver, todos são excelentes vendedores, mesmo. Contudo, talvez estejam pensando: por que alguns vendem mais e outros vendem menos? O rapaz pensou para si mesmo: Puxa, ele leu mesmo o meu pensamento. Era isto que eu gostava de saber. O presidente então respondeu: As estatísticas indicam que contactamos em média 15 pessoas para depois fechar uma venda. Cada um deles tem um histórico diferente de vendas. Alguns vendem mais e outros vendem menos. E o rapaz pensou: Eu devo ser o que vende menos deste pessoal todo. O presidente continuou: Isso significa que vocês, quando saem para vender, devem esperar receber 15 nãos antes de esperar o sim, pois o não faz parte do sim. Nossa, nunca pensei nisso. O não faz parte do sim, pensou o jovem. O presidente acrescentou: Portanto, daqui para a frente, quando vocês saírem para a rua para vender seguros, quero que vocês se alegrem ao ouvir um não, pois saibam que cada vez que ouvirem um não, mais perto do sim vocês estarão. Vou pedir mais uma coisa: que vocês anotem diariamente quantos contactos fizeram e quantos nãos levaram até à hora de chegar ao sim. Vocês notarão que com o tempo a vossa habilidade irá melhorar e vocês não precisarão esperar 15 nãos até encontrar o tão desejado sim. O presidente continuou: A razão por que alguns vendem pouco é porque saem logo pela manhã e ouvem 2 nãos. E então dizem para si mesmos: Hoje o dia não está bom para vendas. À tarde, ouvem mais 2 nãos e voltam para casa frustrados. Quando a esposa lhes pergunta como foi o seu dia, respondem: Foi péssimo, ninguém quis comprar nada hoje. Daí, no dia seguinte, a mesma cena se repete e assim sucessivamente, dia após dia, até chegar o contacto número 15. Então, finalmente acontece a venda. Além disso, o vendedor inexperiente pensa que após fechar uma venda, imediatamente o próximo contacto que fará lhe dará um sim. Mas isso não acontece. Ele vai precisar subir
toda a escada novamente. Agora eu faço uma pergunta. Quem controla o sim? É o cliente ou é o vendedor? A maioria respondeu que era o cliente. Alguns ficaram confusos, mas o rapaz pensativo respondeu a si mesmo: o vendedor. Sim, isso mesmo. O vendedor controla o sim, pois quanto antes ele antecipar o maior número de nãos, mais cedo encontrará o sim. A palestra acabou e o rapaz voltou para casa com as suas esperanças renovadas. Ele não pediu admissão, mas resolveu permanecer na sua posição e pôr à prova tudo o que o presidente lhe disse. Resultado: no mês seguinte, ele bateu todas as metas de vendas e mais tarde foi o campeão de vendas regional. Após um ano, participou novamente da Convenção Nacional. Porém, daquela vez subiu ao palco para ser agraciado com o Prémio de Campeão Nacional de Vendas. Quando penso nessa experiência, as palavras do filósofo americano William James vêm-me à mente. Comparado ao que deveríamos ser, só estamos parcialmente despertos. Os nossos instintos estão refriados, os nossos planos controlados. Apenas usamos uma pequena parte dos nossos recursos físicos e mentais. Conclusão: seja sempre um vendedor. A história do vendedor também revela um aspecto que considero fundamental. Não importa a tua formação ou profissão, não importa se és professor, programador, contabilista, vendedor, ator ou profissional liberal. Você jamais será um milionário se não for um vendedor. E é assim esta história, muito simples, mas que traz na minha perspectiva, duas mensagens muito poderosas. A primeira é que o sim é um jogo, o vender é um jogo de números. É saberes os teus números e depois, quanto mais depressa chegares a esses números, mais facilmente consegues vender. Claro que depois também é um jogo de evolução, porque os teus números podem melhorar à medida que tu também te tornas melhor no todo o processo do teu negócio. Segundo, olhar para o não, para as rejeições, como parte do processo de chegar ao sim e não como um sinal de stop ou como um sinal de que não és boa o suficiente, de que isto não é para ti, de que é melhor desistires e voltares para trás. Faz parte do não, então faz parte do sim. Então alegra-te com cada não que recebes, aprende com cada não que recebes e continua com entusiasmo em direção aos teus objetivos. Seja um objetivo de negócio, seja um objetivo de vida, seja um objetivo dentro da tua carreira. A rejeição, o não, fazem parte do processo. E vender, onde quer que tu estejas, é fundamental. Nós estamos constantemente a vender ideias, sugestões, planos, programas, produtos, se tiveres um negócio ou serviços, mas convencer alguém, dar uma sugestão a alguém sobre alguma coisa que tu gostes é fazer uma venda. Simplesmente não recebes um valor por isso, mas estás a convencer aquela pessoa de que aquilo é bom e a levar aquela pessoa a ter uma atitude relacionada com aquilo que tu estás a falar. Portanto, há muita carga negativa em relação às vendas. Há, infelizmente, muitos processos de vendas que são pesados e não são honestos, mas vender é importante, vender é bom e vender com base na honestidade, com base em fazer o bem, é um serviço, é uma ajuda para ti e para quem compra os teus produtos ou serviços. Portanto, vamos olhar para o processo de venda como algo bom, vamos olhar para o não como um passo a passo para chegar ao sim. E cada vez mais perto estarás daquele sim que tu tanto mereces. Se desistires, se desanimares, se achares que não é para ti, então dificilmente chegarás ao sim e ao verdadeiro potencial da tua vida que tu mereces. E depois deixo sempre esta pequena reflexão em relação aos teus filhos e ao exemplo que estás a dar. Porque nós queremos que os nossos filhos, quer dizer, eu pelo menos quero, que os nossos filhos lutem por aquilo em que acreditam, que consigam viver os seus sonhos, que sejam fortes e que saibam lidar com as adversidades da vida, que continuem a ir à luta mesmo quando as coisas estiverem difíceis. E então eu pergunto-me se o exemplo que estás a dar, se a forma como estás a viver está alinhada com isso. E, e peço-te que me deixes nos comentários se esta perspectiva, se esta nova visão te abriu alguns horizontes, ou expandiu alguma coisa, ou te fez sentir mais positiva em relação ao processo que possa estar a passar. Espero por ti na próxima semana. Obrigada por estares desse lado e aproveita para subscrever o meu canal.